PT. Rafael Bueno. Bom, eu sei que talvez a maioria das falas da vereadora Tatiane Frisso foi para metralhar o vereador Lucas Carinhato, né? Mas, vereadora, eu vou fazer um histórico um pouquinho, que talvez a senhora já conheça, da minha vida política. Eu fui presidente de Grêmio Estudantil, fui do DCE da UX, mas aonde eu forjei a minha luta para estar aqui hoje na Câmara de Vereadores no meu terceiro mandato, sendo 2 mandatos consecutivos, o 6º mais votado, foi através da participação popular. Eu comecei com 17 anos sendo presidente de bairro, da associação do meu bairro, fui por 6 anos presidente de bairro, aonde hoje é meu pai na Associação do Cristo Redentor. Fui diretor por 2 mandatos da região centro, da União de Bairros, a qual a Câmara está fazendo um livro contando a história. Naquela época, antes disso, antes dos meus 17 anos, a gente tinha o prefeito Pepe na prefeitura. E tinha um orçamento participativo. As obras que foram feitas na praça, em frente ao Centro Espírita, Padre João Luiz Neves, foi a última obra do governo PT no nosso bairro e a única área de lazer que a gente tinha até então. Eu lembro da inauguração, eu era pequeno, e eu participava, junto com a minha mãe, das reuniões do orçamento participativo. A partir disso, eu fui presidente do bairro, conseguimos melhorar a escola Giuseppe Garibaldi, as quadras. Mas o que me trouxe até aqui, aonde eu faço minhas maiores votações da minha região, Cristo, Panassolo, Exposição, Vila Ipiranga, mais de 1000 votos só nesses bairros, sem precisar fazer esforço, colegas vereadores. É porque as maiores reuniões do orçamento comunitário foram no nosso bairro, vereador Felipe. Aonde eu ia, depois da missa, o padre deixava eu divulgar a reunião do orçamento comunitário. Eu ia na sessão de Umbanda, terminava lá, o pai de santo me deixava convidar. Eu ia sala por sala de aula e convidava os alunos a divulgarem para os seus pais. Eu ia nos botecos do bairro, ia nas feiras do nosso bairro, ia nos clubes de mães, eu ia em casa e convidava as pessoas. Foi através da minha gestão com os meus colegas do bairro que eu consegui grupo de ginástica, quando o Felipe Grêmio-Maia era secretário de Esporte e Lazer, conseguia a primeira academia da melhor idade através de reuniões do orçamento comunitário. Então, a participação popular ela é muito importante. E a maior obra da nossa região, que hoje beneficia mais de 20 mil pessoas, foi através da participação popular. Foi a Unidade Básica do Cristo Redentor. Então, se nós temos uma UBS, é pela participação popular. Aliás, vereador D'Ambrosio, hoje o que lhe conduziu aqui, além da sua luta, né, pela população, foi a sua atuação frente ao orçamento comunitário. E o senhor se recorda muito bem, lá no Panela Velha, no dia 23 de dezembro, eu tinha uma viagem, eu perdi tudo, um pacote de viagem para o Rio de Janeiro, mas eu nunca me esqueço, o Nespolo me ligou e disse, Rafael, nós temos um presente para dar para várias comunidades, a gente tem um para o teu bairro. Eu disse, o quê? O posto de saúde. E ia ser lá nos pavilhões, eu digo, não, vamos trazer aqui para a nossa região. Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Nós lotamos o Panela Velha, o Papai Noel tirando do envelope lá, e falamos assim, olha, essa obra vai ser para o bairro São Vicente, essa obra vai ser para o Beltrão de Queiroz. Quando foi para o Cristo Redentor, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. E foi através da participação popular. Então, vereadora Tatiane, eu sei que a senhora talvez tenha falado, eu não estou falando questão política, eu estou falando da minha vivência, da minha vida, que me forjou estar aqui. E a senhora foi CC do prefeito Alceu e sabe muito bem como funcionava a participação popular. Inclusive, a vereadora Gladys foi CC, o vereador Xuxa foi CC do governo Alceu no orçamento comunitário, aonde nós inaugurávamos obras toda semana, quase todo dia era uma rua sendo calçada para o calçamento comunitário. E uma das melhores sacadas que o Olívio Dutra, enquanto prefeito de Porto Alegre, fez, e que se espalhou o Brasil afora, foi o orçamento participativo. Chegamos no período, vereador Fiuza, que foi aniquilado a voz do povo. O senhor se recorda muito bem. A voz do povo foi cassada, não teve mais participação popular. Infelizmente, o povo não foi mais escutado. Aliás, as obras do prefeito Alceu, que estavam programadas no orçamento, foram extintas. O que eu quero dizer é o seguinte aqui, colegas vereadores, que ninguém é contra a participação popular.
se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser depois. O que eu digo que poderia ter sido antes e o que poderia ser convidado todos os vereadores, indiferente de bancada, se é do PT, PCdoB, Novo, PL. O presidente da Câmara afirmou aqui agora que ficou sabendo hoje de manhã desse programa. Só que ele foi o último coordenador do orçamento comunitário. Depois que foi extinto, agora é Relações Comunitárias. Ficou sabendo agora. Então, se nem o presidente, de forma institucional, sabia, colegas, e a participação popular, vereadora Tatiane, para ser aprovada, inclusive a LDO amanhã, está no Estatuto da Cidade, se não me engano, o artigo 44, que diz o seguinte: para tomadas das decisões, isso a partir da Constituição de 88, o povo tem que ser protagonista das decisões. Não somente na hora de votar em 2 anos, escolher seus representantes. E a participação popular é um instrumento das pessoas poderem ajudar nas decisões da onde o seu imposto vai ser aplicado, aonde o orçamento do município, e também uma forma de transparência pública. É para isso que serve o orçamento participativo ou comunitário. O povo ser protagonista das decisões do orçamento ao qual ele ajuda a contribuir. Então, essa forma de democratizar a gestão, ela é importante. A coisa que eu repito aqui e falo é que nós temos uma reunião, eu não sabia. Nem a senhora sabia, a senhora falou aqui da tribuna. A senhora falou que não sabia de Se Fala Cidadão. Estou mentindo que a senhora falou que não sabia? A senhora não sabia? Vai ser daqui 2 dias. Se eu pegar a senhora, eu e a senhora só para andar no bairro Planalto e dividir os 23 vereadores, a gente vai ficar 2 dias caminhando nos becos, nas vielas, a gente não consegue passar nesses 2 dias. E se botar o papelzinho na caixa, vai molhar por causa da chuva. Então, assim, olha, eu acho que faltou o envolvimento do Legislativo, dos presidentes de bairro. A UAB sabia disso? Sabia, vereador Xuxa? Foi divulgado na Assembleia da UAB? Não, foi divulgado na Assembleia da UAB para todos os presidentes que teria esse programa. Então, acho que faltou. Que bom que vai ter. Eu fico feliz, eu torço que dê certo, eu vou estar presente no máximo que eu puder. Só que a gente não pode fazer como se... Eu disse para a vereadora Denise, na época, eu disse: vereadora, não faz 30 e poucas reuniões, 20 e poucas, sei lá quantas ela fez. Porque nem os vereadores participavam. Nem os vereadores participavam da Câmara Vai aos Bairros. Porque os secretários não iam. E também, dá vontade de quê, vereadora? Pode falar, a senhora tem vontade, pode falar. Primeiro eu vou dar uma parte para o Lucas, depois... Permite uma parte. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Bom, eu não me sinto metralhado, já tive várias discussões com a vereadora Tatiane Frisso e não uso de discussão e de mágoa para querer caçar colega vereador. Então, para mim, é bem tranquilo. Segundo, a vereadora falou que vereador não faz obra. Sabe que eu até acho que vereador faz obra? Porque eu vejo postagem em rede social, às vezes, de vereador dizendo que aquela obra é sua, correndo na frente de colega que fez a indicação, tem vereador que faz isso. Então, às vezes, eu acho que vereador faz obra. E segundo, vereadora, e ainda para concluir, eu acho que é da crítica. Que bom que a senhora está se assumindo como base do governo e defendendo, acho importante, esse é o papel. O meu é trazer críticas, que é a função que eu fui eleito como vereador de oposição, e acho que a senhora não sabe. Pergunte ao prefeito Adiló, de uma reunião que eu tive com ele num sábado à tarde, junto com o procurador Taca, junto com a chefe de gabinete, com o secretário Cristiano, para tratar sobre verbas para a educação. Para sair desse discurso demagogo, porque o que eu critiquei aqui, eu acho ótimo, eu vou em todas. Agora, é fazer demagogia, é vir dizer que a oposição está se juntando e tal. Bom, do contrário, é querer, posso achar como demagogia, querer caçar vereador para fazer lobby com o eleitorado. Pode ser também demagogia. Obrigado, vereador Rafael. Uma parte. Obrigada, vereador. Eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui que a minha posição, eu não metralhei ninguém aqui, vereador Rafael, isso é uma opinião sua, fique à vontade, mas eu acho que sim, a gente tem o livre-arbítrio de fazer discussões maduras, é isso que eu faço com o senhor, e com relação ao meu voto, de forma alguma, vereador, eu jamais votei pela sua cassação por nenhum tipo de situação que seja anterior. Eu votei pelos fatos, votei por um parecer que estava lá fundamentado, aliás, um parecer bastante contraditório, diga-se de passagem. E votei principalmente porque sou mulher, é a minha bandeira, e eu jamais vou aceitar uma mulher ser diminuída da forma como ela foi. Então, eu queria só deixar claro aqui, vereador Rafael, que bom que a gente tem em comum acordo, e acho que é isso que tem que ficar claro, que a participação popular é fundamental, ela é essencial.
E é isso que esse programa está se destinando a fazer. E sou sim base do governo, vereador Lucas, sempre fui. O meu perfil não é de Obrigado, ficar vereadora. subindo toda semana na tribuna, mas eu sou base de governo e tenho orgulho disso. Obrigada. Obrigado. Só para concluir, presidente, tá, meu raciocínio, Por favor. eu só quero dizer o seguinte, eu estarei participando, desejo sucesso a esse programa, né, só acho que podia ser combinado um pouquinho mais com quem é protagonista, meio nós, a Câmara de Vereadores, e dizer o seguinte, presidente, só para encerrar, a vereadora Estela falou com preocupação de uma emenda da deputada Denise. Se a gente for nos bairros e os bairros pedirem a gente quer reforma da UBS, nós vamos chegar lá e dizer, não, não tem projeto. Não, mas tem dinheiro de uma deputada, mas não tem projeto. Aí como é que vai ficar? Obrigado. Obrigado.